Vamos abrir Efésios, nós estamos no capítulo 2. Um vaso de testemunho ao Senhor deve ser a igreja. Amados irmãos, Efésios é uma das cartas mais elevadas que nós temos no Novo Testamento, porque é a carta do superlativo, né? Não existe nenhum outro escrito que tem 5 vezes nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nem tantas vezes, muito mais excelente, riqueza, abundância, tudo isso daí está. Nós vemos, irmãos, que nós temos nessa carta de superlativos. Também vemos aqui, amados irmãos, a glória da igreja. Se você quis estudar Romanos, você vai ver a glória do Evangelho. Quando você vai para Efésios, você vê a glória da igreja. Quando você vai para Colossenses, você vê a glória do cabeça da igreja, que é Cristo. Quando você vai para Filipenses, você vai ver a glória da experiência cristã genuína. Quando você vai para Hebreus, amados irmãos, você vê a glória de Cristo como sumo sacerdote à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então nós temos tudo na palavra de Deus para nós termos uma vida que glorifique o Senhor, que traga um testemunho vivo de Jesus. Então, quando nós lemos aqui, amados irmãos, nós vemos do capítulo 1, do 3 ao 14, a gente vê a origem da igreja. Então, são 7 glórias da igreja, desde o versículo 3, que diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando você vê no Velho Testamento, as bênçãos eram mais terrenas, materiais. Quando nós vemos no Novo Testamento, amados irmãos, as nossas bênçãos são celestiais, são espirituais. E essas bênçãos são ditas aqui, todas elas reveladas para mim e para você, que nada mais é do que a nossa eleição, a nossa predestinação. Qual é o destino para nós? Nós vemos a filiação, tudo isso aí são glórias da igreja. Nós vemos a redenção em Cristo Jesus através do seu sangue, nós vemos a revelação de Deus, que tudo vai convergir na pessoa do seu Filho. Nós temos o selo, que é de propriedade, nós temos o penhor, que é a garantia, amados irmãos, da nossa herança. Todos esses daí nós vemos dentro da origem da igreja, aqui em Efésios capítulo 1. Claro, você fala assim, quando começou a igreja, Oswaldo? Pentecostes. Jesus diz em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se que a igreja só tem uma. Todas as denominações, amados irmãos, são os homens que fazem. Igreja só tem uma. Tanto é que as cartas assim, para a igreja de Corinto, a igreja de Filipe, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, eles não tinham. Os homens fazem coisas e se dividem. Então preste bem atenção, amados irmãos, aqui, depois ele vai falar sobre a glória da igreja, e Paulo vai fazer a primeira oração. E a primeira oração é por iluminação do nosso coração. Mas as coisas de Deus são por revelação, irmãos. Não é uma revelação esta Bíblia. Isso não existe. É a revelação do que está na Bíblia. O que Deus tinha que falar conosco está aqui. Agora nós precisamos o quê? Ganhar visão e iluminação para a gente enxergar a grandiosidade da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Então ele faz aquela oração que é justo para nós vermos 3 coisas. O chamado de Deus, Deus o chamou. Qual é o chamado de Deus para nós? A herança de Deus, qual é a herança de Deus?
A igreja. E qual a herança da igreja? É Cristo. É Cristo. E o poder de Deus, que é o poder da sua ressurreição. São 3 orações para 3 coisas, a primeira oração. Mas ele continua. Nós vemos agora, nós entramos no caráter da igreja, que nós estamos estudando no capítulo 2. E aqui que nós vamos ficar nessa noite, chegamos até o capítulo 2, de 1 a 10. Agora nós vamos, amados irmãos, do capítulo 11 até o final, assim se Deus permitir, com muita paciência dos irmãos. Então, aqui nós temos o caráter da igreja. Que igreja? Quem são esses que Deus chamou? Ele começa dizendo, vós estáveis mortos dos vossos delitos e pecados. Essa era a situação nossa. Agora, como é que nós vivíamos? Qual a característica daquele que está morto sem Cristo? Aquele que biologicamente está vivo, pode frequentar uma assembleia, pode ser até pastor, pode até pregar, pode fazer o que você quiser, mas se não nasceu de novo, se não ganhou a vida de Cristo, ele está morto para Deus. E a característica desses mortos para Deus são 3. E você vai ver que é a carne, o mundo e o diabo. Ele anda porque é uma trindade satânica. A carne, o mundo e o diabo, eles dão as mãos. Em compensação, amados irmãos, nós temos a trindade santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que é muito mais poderoso que tudo isso daí. E Jesus veio prevalecer sobre tudo isso daí. E a igreja deveria estar prevalecendo sobre a carne, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. E ele fala, como é que nós andávamos antes, nos quais andasse segundo o curso deste mundo. E aí que está a primeira característica daqueles, amados irmãos, que estão mortos para Deus, mas estão vivos para o mundo. Estão vivos para o mundo, vivos para a carne, vivos para Satanás. Mas para Deus está morto. Mas, amados irmãos, quando nós ganhamos a vida de Cristo, aí nós estamos, amados, mortos para a carne, mortos para o pecado, mortos para o mundo. Inverteu tudo, porque Ele transportou-nos do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Nós precisamos aprender a viver como povo celestial, povo de Deus. Estamos no mundo, não somos do mundo. E o que Jesus ora diz, santifica-nos da verdade, a tua palavra é a verdade. Aí entra o primeiro aspecto da igreja, ignorância bíblica. Qual é a vocação da igreja? Qual a natureza da igreja? A natureza da igreja celestial. Qual a vocação da igreja celestial? Qual o chamamento, vocação celestial? Qual o único objeto da igreja, ou cabeça, que é Jesus Cristo? Por isso você começa a ouvir o mundo, ver o mundo, e o mundo vai atraindo você, e você vai se distanciando do Senhor, e você vai dando margem a Satanás, à carne e ao mundo. Então a segunda coisa, característica, ele diz assim, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito agora atua no filho da desobediência, que é isto, é Satanás, entre os quais também todos nós, agora Paulo inclui todos nós, judeus e gentios. Ele começa falando gentio, agora ele vai incluir. Por quê, amados irmãos? Romanos vai dizer assim, a sua moral não salva, a lei não salva você, a sua conduta não salva você, porque todos os pecados estão separados da glória de Deus, não há um justo sequer. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, e o derramamento do sangue de Jesus, amados irmãos, Ele veio nos perdoar completamente. E Ele veio nos fazer seus filhos. Agora presta atenção, ele continua, segundo inclinações da carne, segundo a vontade da carne, dos pensamentos, eram por natureza os filhos da ira, como também os demais. E qual era o fim de tudo isso? Filhos da ira, para a condenação eterna. Então nós estávamos mortos espiritualmente, mas vivos para o mundo, para a carne, para o pecado, para o diabo. E estávamos sobre a ira de Deus, sobre a condenação de Deus. Agora em Cristo Jesus, amados irmãos.
Que maravilha! Essa era a nossa situação. E agora em Cristo Jesus, qual é a nossa situação? Graças a Deus há um mas. Graças a Deus, Deus diz, haja luz, e houve luz, e começou a separação das coisas. Graças a Deus, amados irmãos, porque lá em Belém nasceu o menino. Graças a Deus, esse menino é Emmanuel, é Deus conosco, Ele é Jesus, veio nos salvar dos nossos pecados, Ele é a luz do mundo. Graças a Deus. Muitos não viram isso, amados irmãos, mas aqueles magos, seguindo a estrela, eles foram até lá, adoraram, presentearam, e diz assim, voltaram não pelos mesmos caminhos, porque quem tem um encontro real com Cristo, nunca mais vai voltar para o mesmo caminho, o caminho é outro, porque agora Jesus é o meu caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Ele vai dizer, mas sendo rico em misericórdia, aqui está a abrangência, a abundância do nosso Deus, por causa do seu grande amor com quem nos amou. Não é por causa de mim, de você, no sentido, eu tinha alguma coisa que merecesse alguma coisa. Nós só merecíamos a ira de Deus. A fonte de tudo é Deus, começa tudo por Deus. As pessoas falam assim, eu fui a Jesus, você nunca foi a Cristo, é Cristo que veio a você. Ele veio buscar e salvar o perdido. Nunca o perdido vai a Cristo, ele só vai a Cristo, porque o Pai manda ele para Cristo, e Cristo o salva, devolve para o Pai como Filho de Deus. João vai dizer assim, ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Mas todos aqueles que o Pai mandar a mim, eu não lançarei fora. Você está vendo, irmãos? Nunca parte de nós. A fonte de tudo é próprio Deus. E ele continua dizendo, olha que coisa, olha só, é obra exclusiva de Deus, e estando nós mortos, no nosso delito, nos deu vida, salvação. Como? Juntamente com Cristo, é a obra da cruz. Pela graça sois salvos. Por que juntamente com Cristo? Porque você vai entender Romanos, capítulo 6. O que aconteceu? Romanos, do capítulo 1 até 5, 11, você vai ver, perdoando os nossos pecados, nos justificando, fala do sangue. Mas quando você entra em Romanos 6, fala da cruz, no sentido inclusão. Nós fomos incluídos na morte de Jesus. Por isso eu vai dizer, o seu velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Você foi crucificado juntamente com Cristo. Você foi sepultado, mas você ressuscitou com Cristo para a novidade de vida, uma nova vida. Amados irmãos, quem conheceu Cristo pela graça de Deus, nunca mais vai ser a mesma pessoa. É um milagre de Deus. Ah, eu sou salvo pela graça de Deus, Jesus. E continua a mesma coisa, esquece. Você nunca conheceu a Jesus. Quando Jesus se dá a conhecer a nós, amados irmãos, Ele faz uma revolução na nossa vida. É como se fosse uma bomba atômica. Destrói tudo para construir. Agora edificar uma nova vida. Uma vida em Cristo Jesus. Uma vida celestial. Uma vida com a mente de Deus. Uma vida com o propósito de Deus. Uma vida que anseia a vinda de Jesus. A sua terra não é aqui. Ele é cidadão do céu. Ele aguarda ir para o céu. Mas hoje não, irmãos. Hoje nós reunimos por causa da prosperidade. É cura, prosperidade. Deus pode curar? Cara, Deus é Deus. Mas o foco não é isso. Prosperidade, material, terrena. E o que a Bíblia diz para mim e para vocês? Desde que já você ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas lá de cima, buscai as coisas lá de cima, onde, não nas coisas terrenas, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Por quê? Porque sua vida está escondida em Cristo Jesus. E Cristo, que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele. Ah, irmãos, essa deveria ser a vida da igreja, irmãos. Pé na terra, os olhos do coração no céu. Mas nós estamos distraídos. O mundo distrai. E ele continua dizendo, juntamente com ele, lugares celestiais, diz a palavra de Deus.
e nos fez assentar em lugares celestiais, para mostrar, qual o propósito? Mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. E você vai ver Colossenses 3,10 dizer que a igreja vai mostrar a multiforme graça de Deus como uma vitrine para os anjos caídos e não caídos. Eu prevaleci. Olha aqui, os meus filhos. Mas nós achamos que isso é muito pouco. Então nós ficamos discutindo pequenas diferenças entre nós, dividindo. Se você enche de água, não enche de água, se é assim, daquilo, a gente fica essas coisas. Irmãos, que baixeza nossa, superficial, né? Daí ele vai dizer, como é que Deus fez isso? Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obra, para que ninguém se gloria. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora, amados irmãos, Deus vai dizer, como é que eu formei a igreja? Começa no versículo 11. Ele fez toda essa maravilha, ele vai dizer, agora vocês são o quê? Um só corpo. Será que nós entendemos isso? Que nós somos um só corpo? Qual o caráter da igreja? Qual a natureza da igreja? Ah, mas irmãos, nós invertemos tudo, a natureza da igreja é uma instituição, a criança da igreja ela é terrena. Não, irmãos, a igreja ela é celestial, a natureza dele é celestial. Ela vive, sobrevive, respira, se alimenta pelo celestial. Mas nós não. Nós invertemos tudo. Tanto é que para alguém ser um pastor de uma igreja, muitos vão dizer, você tem que mandar o currículo, se você tem PhD, doutor em divindade, aí você vai ser pastor da igreja. Mas irmãos, o que nós estamos fazendo? Se nós chamássemos aqui, daqueles discípulos, a maioria deles, todos eles um passarinho. Porque tudo é iletrado, irmão. Eu não estou dizendo que não deva estudar, pode estudar, mas não faz de você um filho de Deus. Não faz. Você tem hoje mais pastores liberais do que nunca houve no mundo. Aceita tudo. Não, irmãos. Nós pagamos o preço para pregar a verdade e que a verdade seja o centro da nossa vida, a verdade é Cristo. E que eu e você vigiemos o nosso coração, para que nós também nos distanciemos. Porque isso chama-se apostasia, é estar à margem do caminho. Apostasia. Apostasia devagar. Vai jogando Jesus de lado, o coral é mais importante, o pregador é mais importante, a denominação é mais importante, nós somos mais importantes, nós vamos devagarzinho, nós vamos deixando Cristo de lado. Chama-se apostasia. Agora, amados irmãos, como é que nós vamos ver que é o progresso da igreja? O caráter da igreja tem uma condição. Ela saiu do passado e agora tem uma condição e uma característica, amados irmãos. Antes a característica está morto para Deus e vivo para o pecado, vivo para a carne e vivo para o mundo. Agora não, agora está vivo para Deus, morto para o pecado, morto para a carne, morto para Satanás. É o contrário. Satanás está aí, o pecado está aí, a carne está aí. Mas se eu estiver morrendo para ele cada vez mais, ela não tem ação sobre mim. A Bíblia diz, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, guerreia contra o Espírito. E nós, amados irmãos, precisamos aprender na palavra de Deus o que Deus diz. Esse é o progresso da igreja. Nós estávamos alienados. Novamente ele volta a colocar. Essa alienação era mortal. Versículo 11. Porque ele está comparando judeus e gentios. Ele vai dizer, porquanto lembrai-vos de que outrora vós gentios, na carne aqui da natureza adâmica, mas eles estavam dizendo, eles pensavam que eram os top, os judeus, né? E até hoje eles acham. E Deus tem uma ação especial em relação aos judeus, mas isso não é o nosso departamento.
Mas todos que estão debaixo da lei, que não têm Jesus Cristo como Salvador, estão longe de Deus. E ele vai dizer assim: chamados em circuncisão por aqueles que instituem circuncisos, judeus, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estava sem Cristo, totalmente perdido. O que o mundo precisa, amados irmãos, é vida, porque está morto. Se fala que a pessoa está morto. Você pode falar o que você quiser, a pessoa não ouve, ele está morto. Ele precisa ganhar vida. Primeiro tem que nascer de novo, para depois ouvir a voz de Deus e se arrepender. Estavam separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amados irmãos, o que você espera numa situação dessa? Deus vai dizer assim, a palavra de Deus, 1 João diz, o mundo jaz no maligno. Jesus vai dizer, olha, o mundo, o príncipe do mundo está lá, ele não tem nada em mim. Irmãos, quem está por trás do mundo? Satanás. E é interessante que o povo de Deus vai buscar no mundo modelos de pregar, de adorar, de cantar, de tocar, vai buscar no mundo. Eu não sou contra tocar. Mas preste bem atenção, amados irmãos. A época a igreja era maior testemunho em Atos, não havia nada disso. Nada. Cantavam um hino, sabe o que eles cantavam? Salmos. Na época dos puritanos, com a época áurea da igreja, os puritanos, sabe o que tinha? Somente um orguinho, que alguém tocava lá. E o que eles cantavam? Hinos e salmos. Hoje, amados irmãos, é um show gospel. Tem nada a ver com Cristo. Não confunda a igreja de Cristo da igreja dos homens. Não confunda. Os homens querem agradar os homens. Se nós queremos agradar os homens, fatalmente não agradaremos a Deus. O evangelho da graça de Deus não agrada os homens. Ela humilha os homens. Mas para nós é o poder de Deus. E aqui é a nossa posição, amados irmãos, pela graça de Deus no presente. Então, o que Deus operou, que fez em nossas vidas, nos colocou. E você vai ter o segundo mas. E aqui entra, amados irmãos, o corpo de Cristo. E aqui entra, amados irmãos, o caráter, o progresso da igreja. O caráter da igreja é celestial. A origem é celestial. Tudo vem de Deus. É Ele que fez tudo. E ele faz essa colocação novamente agora aqui, olha, incircuncisos, os gentios estão perdidos, sem esperança nenhuma. Ele vai dizer novamente, mas quem? Entra a cruz. Entra a cruz. Por isso que a cruz é odiada. É mais fácil a pessoa andar com uma cruzinha aqui. Você vê, irmãos, quantas pessoas andam, né? Põe aquela cruzinha, um brinquinho de cruz, nem sabe o que está fazendo. Nem sabe. A cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, olha o que Ele fez. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Quando eu for levantado da terra, João capítulo 12, atrairei todos a mim mesmo. Não é uma denominação, não é uma religião, é atraído a Cristo. Nós inventamos tanta coisa, irmãos, e nós separamos o povo de Deus. E nós perguntamos para a pessoa, você pode ver hoje, não tenha dúvida, qual a sua religião? Qual a sua denominação? Está vendo o que define as pessoas? Deveríamos perguntar, quem você ama? Eu amo a Cristo. Pronto. Eu amo a Cristo. Se eu amo a Cristo, eu obedeço a Cristo. Eu sigo a Cristo. Meu foco é Cristo. Meu alvo é Cristo. Mas nós invertemos tudo, irmãos. Agora olha que coisa.
Essa alienação passada refere a várias coisas, mas, presta atenção, a nossa unidade presente, amados irmãos, vem pela proclamação da onde? Da cruz. Quando Jesus disse, eu necessito, mais de 7 vezes, eu necessito ir para Jerusalém, porque lá vou morrer. Os seus discípulos não entendiam. Poucas pessoas entenderam. Você sabe uma das pessoas que entenderam? Maria. Quando ela joga aquele vaso de alabastro sobre Jesus, ela sabia que Jesus ia morrer. E que eles iam colocar aquele perfume para enterrar. Ela está dizendo, o Senhor é meu cabeça, meu Senhor, o Senhor vai morrer por mim naquela cruz. E os seus discípulos não entenderam. Tanto é que quando Jesus estava na cruz, quem estava lá? As mulheres e João. E os outros? Mas, amado irmão, 40 dias com Cristo. Olha a vida daqueles irmãos. 40 dias com o amado da nossa alma. 40 dias, Jesus mostrando quem Ele é. As marcas da cruz. E aqueles homens foram impactados com a presença de Jesus. E quando vem o Pentecostes, então, amados irmãos, a igreja num só corpo, unido num só espírito. Olha aqueles homens e mulheres que ele tinham 4 pés numa mesa de vida cristã real, permanecia na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. 4 pés da vida da igreja. Avalie se nós estamos nesses 4 pés. Qual é a vida da igreja? É um bom coral? Um bom pregador? Ah, irmãos, tudo isso é bom, mas isso não é a vida da igreja. A vida da igreja é perseverar na doutrina dos apóstolos. Qual a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. Não tinha ainda o Novo Testamento. O que eles tinham? Tudo que está a pregação de Jesus Cristo e a vida de Jesus Cristo. Agora, diante de tudo isso daí, o que nós temos para nós, irmãos? Para nós, qual a realidade para a nossa vida, o que Deus trouxe para nós agora, através dessa vida maravilhosa? A igreja, do ponto de vista celestial, amados irmãos, a natureza da igreja celestial. A vida da igreja celestial, nós somos vivificados, nós fomos reconciliados com Deus. Agora somos filhos de Deus, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Você está se vendendo a esse mundo? Você começou na graça e quer voltar para o mundo, para a carne? Você conheceu a Cristo, amava a Cristo, agora está deixando Cristo? E sendo influenciado pelo que o mundo prega? Volte, arrepende-te. Volte. Volte ao primeiro amor. Não deixe o primeiro amor. Não faça como a igreja de Éfeso. A carta foi para a igreja de Éfeso. A segunda carta está lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4. Primeiro. O que o Espírito Santo vai dizer? Vocês deixaram o primeiro amor. Vocês deixaram o primeiro amor. Volta às primeiras obras. Arrepende-te, porque senão eu vou tirar de vocês o candeeiro. O que é o candeeiro? Por que você tem uma luz em casa? Para iluminar. O candeeiro era de uma peça única. Por que uma peça única? Porque a igreja é uma peça única. O cabeça é uma peça única, que é Cristo. O que deve ter na igreja? Uma vida cheia do Espírito Santo. O óleo. Sem uma vida cheia do Espírito Santo, não há luz, irmãos. Por isso lá no tabernáculo, tinha as pessoas que ficavam ali, os levitas tinham que ficar ali fazendo o quê? Enchendo de azeite, para que não cessasse o fogo. Cadê o azeite, meus irmãos, em nossas vidas?
Cadê a chama de amor a Cristo, incondicional? Cadê a chama de amor aos perdidos? Onde que está? Falta azeite. E sabe o que aconteceu com aquela igreja? Essa aqui, 30 anos depois, da segunda carta. Eu vou tirar o candeeiro de vocês. E tirou. Nunca mais houve aquela igreja de Éfeso. Acabou. E a palavra de Deus aqui vai dizer agora para nós, amados irmãos, bênçãos, lista de bênçãos para mim e para você, que fomos vivificados, que fomos regenerados, que fomos reconciliados com Deus, que agora fazemos parte juntamente com Cristo. Quais são elas? Primeira coisa, amados irmãos, aproximado pelo sangue de Cristo, nós temos reconciliação com Deus. Amados irmãos, quem que era nosso inimigo? Quem que era amigo de Deus ou inimigo? Amados irmãos, Deus estava sob a ira dele sobre os pecadores. Só o sangue de Jesus nos reconciliou com Deus. Foi o sangue de Jesus que nos aproximou com Deus. Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E naquela cruz ele levou o pecador para morrer juntamente com ele, para que na ressurreição nós ganhássemos nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, que se renova em nossas vidas. Primeira coisa, aproximado pelo sangue, reconciliados com Deus, ambos, judeus e gentios, agora faz um. Não importa se é negro, branco, amarelo, verde, azul, se é careca, se não é, não importa mais. Agora nós somos reconciliados com Deus e nos fez um só corpo. A igreja é única, meus irmãos, não divida ela. O que você é? Sou presbiteriano, não faça isso. O que você é? Sou de Cristo. Frequento a igreja presbiteriana, mas sou de Cristo. Quando nós colocamos essas coisas, nós dividimos, irmãos. Nós começamos a dividir. E olha as divisões. Olha o que ele diz aqui. Porque Ele é a nossa paz. Porque Ele, presta atenção, Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá do como o mundo dá. Romanos 5:1 vai dizer, justificados sois mediante a fé, tendo paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus. A paz de Deus, nós estamos estudando em Filipenses, capítulo 4, não vamos chegar lá. A paz com Deus é reconciliação. Tão maravilhoso é isso que nós podemos chegar no trono da graça de Deus agora. Por esse novo e vivo caminho. Você sabe o que é isso, irmão? Tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos? É na presença imediata de Deus. Não há nenhum impedimento mais. O véu foi rasgado de cima até embaixo. Era só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. Agora todos são sacerdotes. 1 Pedro 2:9, todos é um reino de sacerdotes, todos nós podemos entrar no Santo do Santo, na presença imediata de Deus. Por quê? Pelo caminho do sangue de Jesus. Hebreus 10:19 em diante. Fizeram só um, ele vai dizer aqui, do qual ambos fizeram um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem, amados irmãos, é Cristo cabeça e o corpo é a igreja. O homem celestial. Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Tem missionários lá da África, que cada 2 anos eles vêm aqui em Porto Feliz, eles vêm aqui. E eu converso com eles e diziam assim, olha, ela tem uma pele um pouquinho escura. Ela era odiada lá. Porque a pior coisa para eles lá era assim, é uma mistura. O branco com o negro. É a pior coisa que tem. E ela dizia assim, tem uma igreja evangélica só dos negros, uma igreja evangélica só dos brancos. Amados irmãos, que igreja evangélica, irmãos e irmãos? Que igreja evangélica? A Regina estava em Belo Horizonte,
estudando, e ela foi numa igreja mais próxima. Chegou lá e perguntaram, qual a sua denominação? Tal, então não participa da ceia. Olha, irmãos, onde que nós chegamos, amados irmãos? E ainda acho que a igreja não está em ruína, está. E eu e você estamos nela. E nós precisamos ser despertados. Olha que a palavra de Deus diz, criou em si mesmo dos dois um novo homem, é Cristo, cabeça no céu, ligado aos membros de seu corpo na terra, pela qual o Espírito Santo habita em nós. E agora, esse corpo deve ser um vaso que manifesta o cabeça. Porque por você olha no geral a igreja parece um monstro. Porque se você cortar a cabeça de uma pessoa vir andando por aí, você vai fugir dele. Porque muitas pessoas fogem dos evangélicos. Cadê o cabeça? É um corpo sem cabeça. É uma vida sem direção do Senhor, sem amor a Cristo, sem testemunho de Cristo, sem expressão na vida de Cristo. Continua, reconciliados com Deus em um só corpo pela cruz. A cruz sempre vai estar, amados irmãos. Agora nós temos o quê? Continua, diz, reconciliados, ambos, um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É um só corpo. Não olhe a igreja como instituição. Olhe a igreja como um organismo vivo, celestial de Deus, onde Cristo é o cabeça. Quando a gente sai, geralmente eu vou numa igreja. Vejo lá uma batista, presbiteriana, assembleia. A gente entra, amados irmãos, eu vou ver meus irmãos em Cristo. Mas a primeira coisa que pergunto é, qual a sua denominação? E quando você fala, sou tal, se ele discorda, imediatamente botou uma barreira. Já você não é tão irmão assim, você é primo, como algumas igrejas dizem que nós somos primo. As igrejas dos glórias, só eles são salvos. Ninguém é salvo, só eles. Só o batismo deles que salva. Tanto engano, irmãos. Tanto engano, irmãos. A Bíblia nunca disse isso. Mas nós dividimos. E olha que ele diz, acesso ao Pai. Agora nós temos acesso ao Pai. Por esse novo e vivo caminho. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Através de Cristo, um corpo. 1 Coríntios 12 vai dizer do corpo, amados irmãos. Nós fomos batizados num só corpo, o corpo de Cristo. Onde Cristo é o cabeça. Só tem um cabeça a igreja. Cristo. Quando Cristo não é o cabeça da igreja, a igreja vira um monstro. É a igreja pela pregação, a igreja pela missão, a igreja, onde que está Cristo? Aí nós vamos lá, eu e o Severino, nós vamos agora dia 20, lá na Paraíba. A gente conversa com um missionário e vê missionários, não conhecem nada da Bíblia. Pouquíssimos conhecem. O que é a sua ação? Uma ação social. Amados irmãos, que absurdo. Desconhecem que nós somos filhos de Deus, tem um só corpo, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos reconciliados, nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3 vai dizer, nossa pátria não é aqui, nossa cidadania é celestial. E nós aguardamos ganhar um novo corpo para vivermos eternamente com o Senhor. Da onde você é? Eu sou cidadão do céu. Vivendo aqui na terra. Ah, irmãos, nós estamos muito terrenos. E ele vai continuar aqui, amados irmãos, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, que eram gentios, e paz também os que estavam perto, que eram judeus e perdidos, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e, em um Espírito. Agora nós temos nosso Deus e nosso Pai. Não foi isso que Jesus falou
para Maria Madalena, vai lá, fala. O nosso Deus, e o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai, o vosso Pai. Agora nós temos nosso Deus e nosso Pai, através do Filho, no poder do Espírito Santo de Deus. Olha que ele continua dizendo: assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Sabe que 1 Pedro 2 diz assim: nós somos estrangeiros e peregrinos, no mundo, mas para Deus não. Para Deus nós não somos estrangeiros nem peregrinos, nós somos filhos de Deus. E nós sabemos, quem temos crido, que é poderoso para guardar nosso tesouro, e sabemos para onde que nós estamos indo. Nós somos da família de Deus, amados irmãos, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que tudo vai falar de Cristo. O próprio Jesus Cristo sendo o principal pedra angular desse edifício, não tem outro. E Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental desse edifício. 1 Coríntios 3 vai dizer assim: não lance outro, o fundamento é Cristo. Se você lançar outro fundamento, Deus vai provar você. E se você construir qualquer coisa acima desse fundamento, que não for ouro, prata e pedras preciosas, ouro fala de Deus, prata fala de Cristo, a redenção, e pedras preciosas fala do Espírito Santo. Você está edificando sobre palha, feno e madeira, isso vai ser destruído. Palha, feno e madeira fala da carne, agradar o homem, na força do homem, sem a direção, sem o poder, sem a mente de Deus. O próprio Jesus Cristo é pedra. E agora o que Deus está fazendo, amados irmãos? Está edificando em crescente, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário, templo dedicado ao Senhor. Não é isso daqui, irmãos. Você vai para Brasília, você vê assim, aquelas catedrais assim, você fala: não acredito que o cara construiu isso. Um querendo ser maior que o outro. Tem uma lá catedral que é uma baleia, irmãos. Enorme. Tudo mármore, tudo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em mim, em você. Somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos santuário de Deus. Agora preste atenção, a última coisa, irmãos. É uma edificação crescente, por quê? Porque cada vez que há um novo nascimento, são pedras vivas. Essas pedras vivas vão sendo acrescentadas ao corpo, a pedra que vive, que é Cristo. Então está sendo edificada. E tem muitos irmãos esperando você e eu pregar o evangelho para ele. Nascer de novo é mais outra pedra viva, que nasceu daquele que vive, que é Cristo, e vai sendo edificada, construída. E quem edifica? O próprio Cristo. E no final, amados irmãos, outra bênção maravilhosa, no qual também vós juntamente, está vendo? Juntamente, essa palavra 3 vezes no capítulo 2. Juntamente com Cristo, juntamente com Cristo. E aqui é nós agora, juntamente, todos os santos, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso quer dizer aqui, amados irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, a igreja. Qual a igreja? Qual a igreja? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja dele. Quando alguém diz assim, aquela igreja de tal pessoa, está falando uma besteira enorme. Porque a igreja verdadeira é de Jesus Cristo. É Ele que a comprou. É Ele que morreu por ela. É Ele que reconciliou. É Ele que justificou. E é Ele que glorificou. Tudo vem do Senhor. A morada de Deus. Agora 1 Timóteo 3:15 vai dizer assim, olha, como é que vocês devem se comportar na casa do Deus vivo, a igreja
que é a casa do Deus vivo. Não é isso daqui. A hora que nós saímos daqui, amados irmãos, é isso daqui. Você está entendendo que nós perdemos a noção do que é a igreja? A igreja é um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça. Se nós não entendemos assim, nós transformamos a igreja numa denominação. E nós invertemos tudo que Deus deu. Lá, Hebreus capítulo 3, versículo 6, diz assim: a igreja e que nós somos a morada de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela deve ganhar a mente de Deus, o propósito de Deus, a glória de Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus. Não tem nada a ver. O que eu penso, o que eu acho. É o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus está no seu coração. E o que Deus está no coração dele, amados irmãos. Nunca ninguém viu. Está acima de todo o nosso pensamento. Ele amou a igreja. O seu filho foi enviado, morreu pela igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E pela grandeza de Deus e o amor do seu filho, a igreja nunca ia ficar sozinha. Porque eu mandei um outro Consolador, que está conosco e está em nós. Enquanto isso, nós temos um outro Consolador, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim, por você. Ah, mas irmãos, Satanás fica acusando você direto, dia e noite no trono. O que Jesus fala? Pai, olha o meu sangue lavado por eles. Eles o venceram pelo sangue de Cristo, pelo testemunho, pela palavra de Deus, e não amaram a sua própria vida. É a igreja de Cristo. É um corpo com uma cabeça. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ensine, irmãos. Vamos sair da superficialidade, da ignorância. Vamos sair, amados irmãos, dessa vida rasa. Vamos crescendo de glória em glória, olhando para Cristo, na sua própria imagem, pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus esteja iluminando nossos olhos e os nossos corações, e que Cristo habite ricamente em nossos corações, e que possamos compreender juntamente com todos os santos a altura, profundidade, largura, comprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento, e que ganhemos a plenitude de Cristo em nossas vidas. Graça e paz a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar agradecendo a Deus.